O alimento mais saudável do mundo não existe. E eu faço questão de começar este vídeo aqui dizendo isso, olhando diretamente para você. Porque talvez ninguém nunca tenha te explicado dessa forma. A ciência séria não trabalha com milagres, atalhos ou promessas mágicas. Ela trabalha com padrões, tá? E quando observamos esses padrões com atenção, algo muito importante aparece. Existe de fato escolhas alimentares que, repetidas ao longo dos anos, estão associadas a um risco menor de vários tipos de câncer. Não como cura, não como tratamento, mas como proteção silenciosa, acumulativa e real. E entender isso pode mudar profundamente a forma como você cuida da sua saúde a partir de agora, especialmente depois dos 40 anos. Se você já passou dessa fase da vida, provavelmente percebeu que o corpo começa a dar sinais diferentes. O metabolismo ele vai ficando mais lento, o ganho de peso acontece com mais facilidade, o cansaço aparece mais cedo e pequenos excessos que antes não causavam problemas, agora cobram um preço maior. O câncer, ao contrário do que muitos imaginam, raramente surge de forma repentina. Na maioria das vezes, ele é o resultado de um processo longo, silencioso, construído ao longo dos anos por hábitos cotidianos. Do ponto de vista médico, hoje se sabe que muitos tipos de câncer compartilham um mesmo terreno biológico. Imagine o corpo como um solo, tá? Se esse solo está constantemente inflamado, sobrecarregado de açúcar, com excesso de gordura de baixa qualidade e pouca proteção antioxidante, as células ficam mais vulneráveis. Esse terreno é formado principalmente por 4 processos: inflamação crônica silenciosa, estresse oxidativo persistente, resistência à insulina e enfraquecimento do sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa. Inflamação crônica silenciosa é aquela inflamação que não dói, não incha, não chama atenção, mas está ali o tempo todo como um fogo baixo queimando lentamente por dentro. O estresse oxidativo acontece quando há excesso de moléculas instáveis no organismo, que funcionam como pequenas fagulhas, danificando estruturas importantes das células, inclusive o DNA, que é como um manual de instruções aí do nosso corpo. A resistência à insulina faz com que o açúcar permaneça mais tempo circulando no sangue em altos níveis, criando um ambiente metabólico desfavorável. E o sistema imunológico, o sistema de defesa desregulado, perde eficiência na vigilância contra células que começam a se comportar de forma anormal. É nesse cenário que a alimentação deixa de ser apenas uma questão de calorias e passa a ser uma ferramenta de proteção. A ciência moderna chama alguns alimentos de alimentos funcionais. Isso significa que eles não apenas alimentam, mas ajudam o corpo a regular esses processos internos. Eles não tratam doenças diretamente, mas tornam o ambiente interno menos favorável ao surgimento delas. Entre todos esses alimentos estudados, e eu vou falar de alguns hoje, um se destaca de forma impressionante pela consistência das evidências científicas: o azeite de oliva extra virgem. E aqui é importante deixar algo muito claro: não estou falando de qualquer óleo vegetal nem de azeite refinado. Estou falando do azeite extra virgem, aquele obtido por prensagem mecânica, sem processos químicos agressivos, que preserva aí sua estrutura natural. Muito antes de a ciência explicar os mecanismos, populações tradicionais já davam pistas importantes. Regiões onde o azeite de oliva extra virgem é a principal fonte de gordura apresentam, historicamente, menor incidência de doenças cardiovasculares, metabólicas e também de vários tipos de câncer. Nessas culturas, o azeite não é um detalhe,
Ele é a base. Ele está presente todos os dias, acompanhando vegetais, leguminosas, grãos e peixes. Do ponto de vista bioquímico, o azeite de oliva extra virgem é uma matriz alimentar rica em gorduras monoinsaturadas, principalmente o ácido oleico. Essas gorduras ajudam a reduzir a inflamação e a proteger as membranas das células, que funcionam como paredes que controlam o que entra e sai. Além disso, o azeite contém polifenóis, como hidroxitirosol, tá? E também a oleoropeína. Pense nesses compostos aí como pequenos escudos naturais que ajudam a proteger as células contra danos do dia a dia. Esses polifenóis não funcionam como um apagador mágico, né, de radicais livres. Eles atuam de forma mais inteligente. Eles ajudam o corpo a regular vias inflamatórias, diminuem sinais que estimulam a inflamação excessiva e auxiliam sistemas naturais de desintoxicação do fígado, que funciona como um grande filtro do nosso organismo. Também ajudam a proteger aí o DNA contra danos acumulativos, algo essencial na prevenção de alterações celulares ao longo do tempo. Outro ponto muito importante, especialmente depois dos 40 anos, é o impacto do azeite no metabolismo da glicose e da insulina. Quando a glicose, o açúcar no sangue, sobe demais e com muita frequência, o corpo entra em um estado de alerta constante. O azeite ajuda a tornar essa resposta mais estável, como se evitasse picos e quedas bruscas, criando um ambiente interno mais equilibrado e menos inflamatório. Existe ainda uma conexão fundamental entre alimentação, intestino e sistema imunológico, tá? O intestino abriga trilhões de bactérias que participam ativamente da defesa do nosso organismo. Quando essa microbiota está equilibrada, o sistema imunológico, aquele sistema de defesa do nosso corpo, ele funciona melhor. Compostos presentes no azeite de oliva extra virgem ajudam a manter esse equilíbrio, fortalecendo a barreira intestinal e reduzindo inflamação sistêmica. Quando falamos em antioxidantes, é importante desfazer aqui um equívoco muito comum. Antioxidantes isolados, em forma de suplementos alimentares que são vendidos, não têm o mesmo efeito que antioxidantes consumidos dentro de um alimento inteiro. É como comparar aí uma peça solta com um sistema completo. No alimento, esses compostos trabalham em conjunto, se complementam e regulam processos de forma mais eficiente. Bom, os tipos de câncer mais estudados aí em associação ao consumo regular de azeite de oliva incluem câncer coloretal, câncer de mama, câncer de próstata e alguns cânceres do trato digestivo. Em todos os casos, é fundamental deixar claro, estamos falando de redução de risco populacional, não de prevenção absoluta ou tratamento. E é exatamente aqui que um ponto crucial precisa ser entendido. Nos padrões alimentares associados a essa proteção, o azeite de oliva extra virgem raramente aparece sozinho. Ele caminha junto com outros alimentos aí que reforçam esse mesmo eixo de proteção, tá bom? Mas antes de a gente falar dos outros alimentos aí, eu vou falar deles. Se você gosta de conteúdo sobre saúde e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like também, isso me ajuda bastante e vai fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas e ajude mais pessoas. Se você quiser acompanhar conteúdos mais curtos e coisas do meu dia a dia, me siga lá no Instagram. Continuando aqui a falar dos outros alimentos, 2 deles se destacam de forma consistente na literatura científica: os vegetais crucíferos e as leguminosas. Vegetais crucíferos como brócolis, couve-flor e rúcula contêm compostos que no organismo ativam sistemas naturais de limpeza celular.
Pense nisso aí como uma equipe de manutenção que ajuda o corpo a lidar melhor com resíduos e erros do dia a dia, do cotidiano. Esses compostos modulam vias inflamatórias e estão associados ao controle do ciclo celular, ajudando o organismo aí a lidar com células que começam a se comportar de forma inadequada. Quando esses vegetais são consumidos com azeite de oliva extra virgem, o azeite melhora a absorção desses compostos, criando uma sinergia aí real, como peças que se encaixam melhor quando trabalham juntas. As leguminosas, como feijão, lentilha e grão de bico, entram como outro pilar importante. Elas são ricas em fibras fermentáveis que alimentam bactérias benéficas do intestino. Imagine essas fibras como adubo para um jardim interno. Um intestino saudável reduz a inflamação, fortalece o sistema imunológico e cria um ambiente menos favorável ao desenvolvimento de cânceres ligados ao metabolismo e ao trato digestivo. Além disso, as leguminosas ajudam a manter a glicose mais estável, algo essencial depois dos 40 anos. O que a ciência mostra de forma consistente é que o efeito protetor não está em um alimento isolado, mas na repetição diária dessas escolhas dentro de um padrão alimentar coerente. O azeite de oliva extra virgem, os vegetais crucíferos e as leguminosas atuam juntos, reduzindo a inflamação silenciosa, protegendo as células e apoiando os sistemas naturais de defesa do corpo ao longo do tempo. Do ponto de vista prático, em muitos estudos, os padrões alimentares tradicionais, o consumo de algo aí em torno de 2 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem por dia aparece com frequência. O ideal é utilizá-lo cru ou em preparações de baixa temperatura, preservando seus compostos. Armazenar longe da luz e do calor também faz diferença. Embora seja seguro para a maioria das pessoas, o consumo deve ser ajustado conforme o contexto individual. Não se trata de exagerar, mas de integrar com consciência. Nenhum alimento compensa hábitos nocivos, lembre-se disso. Nenhum azeite neutraliza os efeitos do tabagismo, de fumar, do sedentarismo, do consumo excessivo de álcool ou de uma alimentação baseada em ultraprocessados. Cuidar da alimentação é um ato de respeito com o seu futuro. Não por medo da doença, mas por compromisso com a vida. Pequenas escolhas feitas todos os dias constroem silenciosamente um caminho de mais equilíbrio, mais autonomia e mais saúde ao longo dos anos. E isso está ao seu alcance e ao alcance de quem escolhe entender, cuidar e agir com consciência. E se você quiser continuar aprendendo sobre saúde, a se cuidar, clique nesses vídeos aqui na tela. Vou ficando por aqui. Fique com Deus, se cuide e um grande abraço.